Olá, meu prezado irmão, minha prezada irmã, meu amigo, minha amiga. Agora eu vou gravar um vídeo, estou gravando aqui este vídeo muito importante e eu peço que você se prepare para assisti-lo, né, até o final. Terá que ter muita paciência, ter muito zelo, porque o assunto é um pouco longo, um pouco novo, mas é completamente fundamental, importante para definir a vitória sua como uma pessoa religiosa e a vitória de Deus, né, no trabalho de salvação, né, de recuperação da humanidade. Hoje eu tenho a honra de falar para vocês sobre o segredo da primogenitura. Eu quero saber se você sabe o que é primogenitura e qual a finalidade desta estratégia providencial de Deus, né, através da primogenitura. Bom, na cultura judaica havia um costume, havia um hábito, uma tradição, que quando o pai estava velho, transferia, né, os seus poderes, suas bênçãos, né, sua autoridade para o filho mais velho. Hoje, quando nós estamos velhos, nós vamos no cartório, né, e transferimos, né, no cartório nossas heranças para os nossos filhos. Mas naquela época não havia cartório, então se fazia pela fé, a bênção de Deus. O pai chamava o filho mais velho, considerado primogênito, e o abençoava. Todavia, quando nós pensamos, quando nós observamos a providência de Deus, nós vemos que, especialmente na família de Isaac, esse princípio, esse padrão é contrariado, né? Há polêmica muito grande, os pregadores os estudiosos da Bíblia e pregadores, né, ficam extremamente perturbados, e eu já vi alguém questionando como é que Deus abençoou Jacó, a sua família, uma família de trapaceiro, a mãe era trapaceira, Jacó também era trapaceiro, enganou seu irmão para tomar a primogenitura dele, né? E então, aparentemente, aos olhos humanos, realmente houve muita trapaça, é complicado. Todavia, o que nós percebemos também muito claramente na história bíblica, nos relatos bíblicos, é que Deus abençoou muito Jacó, ignorando esses feitos, esses atos, né, suspeitos, né, duvidosos dele. Então, na verdade, se você prestar muita atenção na história bíblica, Jacó não trapaceou por sua própria vontade, né, por sua decisão, livre escolha. Na verdade, quando Rebeca, mãe de Jacó, estava grávida, os filhos estavam lutando no ventre da mãe, e a mãe orou a Deus, e Deus disse para ela: dois povos sairão das suas entranhas, e o mais novo servirá, o mais velho servirá ao mais moço, né? Duas nações, dois povos surgirão, e o mais novo, o mais velho servirá ao mais moço, contrariando, né, a tradição da época, que era que o mais velho receberia a primogenitura. Acontece que que Isaac era apegado com Esaú, e lógico que ele ia cumprir os padrões, né, da tradição da época, e se preparou para isso. Todavia, Rebeca estava apegada com a revelação que ela tinha recebido de Deus, e ao mesmo tempo também ela tinha muito apego a Jacó, né, o filho mais novo. Bom, porque Deus... então, quando Jacó chamou Esaú para abençoá-lo, né, e a mãe escutou, então a mãe mandou que ele disfarçasse, né, de Esaú, e como o velho já estava cego, não estava enxergando mais, talvez não tivesse nem ouvindo direito mais, ela mandou que ele o enganasse, né, recebesse, disfarçasse por Esaú e recebesse a bênção no lugar dele. E ele, a princípio, resistiu, mas assim o fez. Estes segredos da providência de Deus, né, são revelados no princípio divino da Igreja da Unificação, foram revelados, né, e esclarecidos pelo nosso fundador, o reverendo Samia Moon, e definem completamente a estratégia de Deus para a restauração, para a recuperação da humanidade, né, da sua autoridade, do seu domínio sobre a face da terra. Então, nós vemos outros casos na Bíblia também, quando a preferência, né, pelo mais novo é demonstrada. Por exemplo, na família de Adão, Deus teve preferência por Abel, que era o segundo filho, não pelo primeiro.
Aí vem a família de Jacó, a família de Isaac, né? Depois, na família de Jacó também, nós vemos o caso quando José, do Egito, né? Tinha 2 filhos, Efraim e Manassés, e quando Jacó foi abençoar esses netos, ele cruzou as mãos para que a mão direita caísse sobre a cabeça, né? Repousasse sobre a cabeça do segundo filho. E Jacó tentou advertir o seu pai, mas o seu pai disse: não, meu filho, eu sei o que estou fazendo, né? Eu sei. Então ele realmente estava demonstrando, né, preferência de Deus e transferindo a sua bênção para o segundo filho, não para o primeiro. Bom, porque há esse apego de Deus ao segundo filho, né? Contrariando as tradições normais dos seres humanos. Bom, nós sabemos que o problema todo entre a humanidade, né, e o mundo angélico começou quando o arcanjo Lúcifer, ele, como sendo a primeira criação de Deus, não admitiu a possibilidade, não assimilou a possibilidade de que ele seria subordinado a Adão, né, a segunda criação de Deus após ele. Então o anjo tramou a queda, né, a destruição, né, de Adão, para que Adão pudesse ser subordinado a si. Lógico que ele foi não diretamente a Adão, mas através de Eva, ele tratou de subordinar Adão, né? Bom, desde então, esta luta vem acontecendo, porque com a subordinação de Adão, como a segunda criação de Deus, né? A subordinação de Adão subordinou também toda a criação. Então, a Bíblia chega a dizer que Satanás é o príncipe deste mundo, o Deus deste mundo. Então, o mais velho, Satanás o mais velho, o anjo mais velho ficou dominando sobre a segunda criação mais nova. Então, por isso, Deus demonstrou apego ao mais novo, e então, quando Adão teve 2 filhos, Caim e Abel, Satanás se apegou logo a Caim, né? E, portanto, Caim demonstrou sempre uma natureza, né, e sujeita à influência, né, de Satanás, né, do arcanjo Lúcifer. E Deus, então, se apegou com o segundo filho, Abel, esperando que Abel fosse sábio o suficiente, fosse esperto o suficiente, se ele caso fosse, poderia conquistar a submissão novamente, podia inverter ou conquistar com a graça divina, com a bênção divina, com o poder divino, poderia conquistar o domínio sobre Esaú, sobre Caim, e assim permitir que Deus recuperasse o seu domínio sobre a sua criação. Uma vez que Abel foi uma pessoa ingênua, tanto é que ele mesmo foi com as próprias pernas para o matadouro, acabou sendo morto por Caim, né? Então, quando o Deus esperou os tempos certos, e nesse tempo aí de Esaú e Jacó, Deus, mais uma vez, tenta operar a sua providência. Lógico, já havia tentado na família de Noé, através dos filhos Cã e Sem, né? Também não deu certo, porque Cã, como dominador, como filho mais velho, acabou orientando, induzindo o segundo filho ao erro também, ao escandalizar-se do seu pai Noé. Bom, então quando Rebeca segue a instrução de Deus, e ela, depois de ter recebido a revelação, ela faz todo aquele esforço, né, para que que Jacó recebesse a bênção e não Esaú, ela sabia, né, que era uma forma que Deus tinha para conquistar domínio sobre a terra novamente, dominando o filho, né, abençoando o segundo filho, que era com quem Deus tinha mais apego. E assim, nós vemos outros casos também na Bíblia, né? Bom, a primogenitura é o direito de posse, o direito de herança, o direito do poder. E quando alguém detém o poder neste mundo, ele determina as regras, os valores, os costumes, os hábitos, a cultura, acabam sendo determinados pela pessoa que detém o poder, principalmente o poder financeiro. E a pessoa boa, né, boazinha, mas não tendo o poder financeiro, ela acaba não tendo
força para influenciar, para controlar, e acaba sendo subjugada ela e a sua descendência. Assim, desta forma, Satanás ele controlou a humanidade ao controlar o poder através do filho mais velho, tendo o direito de primogenitura, né, o direito de domínio. Também, hoje na sociedade, é a mesma forma, você vendo pessoas, às vezes, pessoas satânicas, né, com poder econômico, elas vão impondo a regra, elas vão ditando as regras e determinando os comportamentos da sociedade. Por outro lado, as pessoas escolhidas por Deus, as pessoas tipo Abel, né, pessoa tipo Adão, tipo segundo filho, elas religiosas, acreditando em Deus, cheias de fé, mas não têm a sabedoria de Jacó, né, para conquistar a primogenitura. Elas até nem valorizam, eles criaram, né, foram enganadas, criaram os jargões aí, né, que diz que riqueza leva para o inferno, que é coisa do diabo, essas coisas aí. O poder é coisa de Satanás, política é coisa de Satanás, e foram entregando toda a autoridade, todo o governo do mundo para as pessoas que Deus não tem interesse, para as pessoas que estão fora dos planos de Deus. Enquanto Jacó, realmente, nós sabemos que Jacó, a Bíblia diz que Esaú perdeu a sua bênção, na verdade, porque ele, contrariando o senso tradicional, ele desprezou a sua primogenitura e vendeu até mesmo por um prato de pão e sopa de lentilha, antes de ser cedida essa bênção para Jacó, né, pelo pai. Jacó ter conquistado seu pai através desse procedimento meio ilegal, né? Então, nós temos que saber que não tem como Deus recuperar o poder sobre a face da terra se as pessoas escolhidas elas continuarem numa posição de vulneráveis, numa posição de subjugadas, né? Enquanto as pessoas más estão controlando o mundo, o que elas vão fazer, né? A gente já sabe que quando Deus estabeleceu os fundamentos de fé e substância na família de Abraão, não podia mandar o Messias, porque o mundo satânico tinha muito poder para esmagar o Messias, esmagar o Cristo. Então imagine se nós apenas continuarmos bonzinhos e fazendo boas penitências, mas não desenvolvermos a estratégia, não tivermos a capacidade de conquistar a primogenitura deste mundo. E você não pode conquistar a primogenitura querendo subjugar as pessoas que já estão do lado de Deus, as pessoas que são seus irmãos na fé, as pessoas que já se submeteram à vontade de Deus, né, que já se renderam, já foram rendidas pela verdade, pela palavra de Deus. Você tem que conquistar a primogenitura do inimigo de Deus, né? Porque é o inimigo de Deus que tem que perder o poder, perder a autoridade, é dele que você tem que conquistar as grandezas para que o lado de Deus possa ser fortalecido, ser engrandecido, e o lado que não, as pessoas que não estão, né, atendendo às expectativas de Deus, elas possam, perdendo a força, perdendo o poder, perdendo a autoridade, e assim as pessoas escolhidas por Deus possam começar a determinar os passos, os acontecimentos, né, as transformações que a sociedade precisa experimentar, a fim de que o desejo de Deus, a esperança, a expectativa de Deus finalmente possa se cumprir aqui na face da terra. Que Deus abençoe a você, a mim, a todos nós. Compartilhe o vídeo, dê o seu like aí, vamos disseminar nesta sociedade um entendimento correto que possa ser realmente útil e benéfico para a providência de Deus. Deus abençoe a todos.